Olá, me chamo César Couso. Eu me chamo Lucas. Você está no canal A Lei e o Testemunho. Hoje o nosso tema será as características físicas de um profeta. Mas isto depois da vinheta. Hoje iremos estudar sobre as características físicas de um profeta. A Bíblia apresenta as características para que nós possamos saber, possamos identificar o verdadeiro profeta, ok? Então vemos que, segundo o mundo, Ellen White não é uma profetisa. O mundo não reconhece. E muitos zombam da mensageira do Senhor, afirmando que sua forma de entrar em uma visão era manifestação mediúnica e até mesmo satânica. Mas vamos ver como ela entrava em visão. Então hoje nós vamos observar o testemunho de uma pessoa muito importante, que também é conhecido no nosso meio como Loughborough, o Sr. Loughborough. Ele testemunhou pelo menos 50 vezes, onde ela entrou em visão. Ok? Então vamos ler o seu relato, que diz assim: o Sr. Loughborough foi testemunha ocular desse fato. Esteve presente em mais de 50 ocasiões em que Ellen White recebeu visões. Em seu livro O Grande Movimento Adventista, ele dá um emocionante relato dos fenômenos que acompanhavam tais visões. Na página 176, ele declara: antes de continuarmos o emocionante relato desta maravilhosa manifestação do Espírito de Deus, vou expor alguns fatos relativos às visões. A primeira vez que vi Ellen White foi em outubro de 1852. Naquele dia, eu a vi numa visão que durou mais de 1 hora. Desde então, tive o privilégio de vê-la em visão há cerca de 50 vezes. Tenho estado presente enquanto médicos a examinaram durante a visão e considero um prazer testemunhar do que vi e conheci. Creio que, quanto a isto, uma narração de fatos não pode ser descuidadamente deixada de lado, a fim de se apegar a suposições aleatórias de pessoas que nunca a viram nesta condição. Então, agora ele vai dar o relato do que ele testemunhou, ok? Como que era? Ao passar para a visão, ela dá 3 gritos arrebatadores de glória. Vai falar glória, 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 ok? Que ecoam e reecoam. O segundo, e especialmente o terceiro, mais fraco, mas mais emocionante do que o primeiro. A voz parecida com a de alguém bem distante de você e quase desaparecendo. Por cerca de 4 ou 5 segundos, ela parece cair como uma pessoa desmaiada ou que perdeu as forças. Ela então parece ser instantaneamente preenchida com força sobre-humana, às vezes levantando-se imediatamente e andando pela sala. Há movimentos frequentemente das mãos e dos braços, apontando para a direita ou para a esquerda, quando a cabeça gira. Todos esses movimentos são feitos de maneira mais graciosa. Qualquer que seja a posição em que a mão ou o braço esteja, é impossível para qualquer um movê-lo. Seus olhos estão sempre abertos, mas ela não pisca. Sua cabeça está erguida e ela está olhando para cima, não como um olhar vago, mas como uma expressão agradável, diferindo apenas do normal por parecer estar olhando atentamente para algum objeto distante. Ela não respira, mas seu pulso bate regularmente. Seu semblante é agradável e a cor de seu rosto é florida, como em seu estado natural. Ou seja, aqui temos toda uma descrição bem detalhada de como que ela entrava em visão. Agora, vamos pegar o que a Bíblia diz sobre o estado de um profeta em uma visão. O primeiro ponto é que ele cai em êxtase e olhos bem abertos. Está registrado lá em Balaão. Balaão, que era um profeta, depois torna-se um falso profeta, mas enquanto profeta de Deus, ele relata algumas características que ele tinha, ok? Está lá em Números, capítulo 24, versos 3 e 4. E proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Note que é algo interessante.
que cai e se lhe abrem os olhos. Depois diz assim, fala Balaão, filho de Beor, o homem de olhos abertos. Ele não piscava. Enquanto durasse a visão, ele não piscava. Essa é uma das características do profeta verdadeiro. Ele cai, redobra as forças, ele recobra as forças. Sim, depois sim. Mas um relato importante aqui também, que não dá para ser imitado, que é não piscar. Se ficar durante 1 minuto na visão, não vai piscar. Se ficar durante 4 horas, também não poderá piscar. Ok? Temos visto que Ellen White, na sua visão, ela ficou por cerca de 4 ou 5 segundos. Ela parece cair como uma pessoa desmaiada. Depois fala que seus olhos estão sempre abertos, mas ela não pisca. Interessante que numa das visões Ellen White chega a ficar 4 horas sem piscar. O segundo ponto é que o profeta fica sem força, ele desmaia. Está relatado em Daniel 10, versículo 8. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Agora, Apocalipse capítulo 1, verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que se dava com Ellen White? Agora, interessante que foi relatado que ela, por cerca de 4, 5 segundos, ela parece cair como uma pessoa desmaiada, ou que perdeu as forças. E temos também em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 34, a própria Ellen White descreve uma de suas visões. Ela diz, quando os raios da glória de Deus incendiram sobre mim pela primeira vez, eles pensaram que eu estava morta e velaram ali, e choraram e oraram por muito tempo. Mas para mim era o céu, era a vida, e então o mundo se estendeu diante de mim e vi trevas como pano mortuário. Agora temos uma outra característica que está lá em Daniel capítulo 10, verso 10. Que fala que Deus restitui as forças ao profeta. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Com Ellen White? Ela então parece ser instantaneamente preenchida com força sobre-humana, às vezes levantando-se imediatamente e andando pela sala. Então, o que nós queremos que vocês entendam é que as características que Ellen White manifestou, todo profeta de Deus teve. Entende? São as mesmas características. Então, este é um sinal de que ela era uma profetisa. Pelas características físicas apresentadas, ok? Mas vamos continuar. Daniel capítulo 10, verso 17. Fala sobre quando o profeta fica sem fôlego. Ou sem respiração. Isso. Que disse, como, pois, pode o servo desse meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E com Ellen White, ela não respira, mas seu pulso bate regularmente. Daniel 8, 27. E esse ponto agora é depois que o profeta sai da visão. Em que estado ele se encontra? E diz, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Com Ellen White, o que acontecia? Temos um relato da senhora Martha Amadon, que ela fala sobre Ellen White em visão. Quando a visão terminava e ela perdia de vista a luz celestial, por assim dizer, voltando à terra mais uma vez, ela exclamava com um longo suspiro, ao respirar pela primeira vez naturalmente, escuridão. Isso era o que ela exclamava, escuridão, o que ela via. Okay. Ela estava então mole e sem força, ou seja, como o profeta Daniel, depois de ter saído da visão, ele estava enfraquecido. Ele ficou até mesmo enfermo alguns dias. Justamente. Então, essas são algumas características que a Bíblia apresenta a respeito do profeta em estado de visão. Okay? Então, quando Deus chama alguém para ser um profeta, esse é o estado que ele tem que passar. Quando eu falo essa característica, ou essas características, são do profeta, onde Deus arrebata a sua mente ou o seu espírito. Na Bíblia, o espírito e a mente. Ele arrebata a sua mente para que ela veja coisas futuras, coisas do céu.
coisas além da terra. Nós temos também visões que foram dadas para o ser humano, onde isso não acontecia, não saía. A sua mente não saía da terra para visões celestes. Não. O céu que era trazido para a terra. Por exemplo, na transfiguração, está ali Jesus e vem ao encontro Moisés e Elias. Os 3 discípulos tiveram aquela visão, mas não era a visão de um profeta com essas características aqui. Então não eram visões proféticas do que vai acontecer, o que ocorreu um dia no céu no passado, o que estaria ocorrendo no céu. Até mesmo de Paulo, né? Justamente. Quando Paulo veio a Cristo, ele teve uma visão, mas não como encontramos em Daniel ou Ezequiel. Não, Cristo veio a Paulo e se apresenta a Paulo e mostra para ele alguma coisa que queria que Paulo fizesse, ou deixasse de fazer, né? Ali, no caso. Então, agora, essa é uma coisa. Esse tipo de visão é uma coisa, onde Deus vem até nós. Agora, o profeta, onde ele terá visões do céu, ou virou visões de acontecimentos passados ou futuro, onde Deus mostra para ele, levando sua mente para ver os acontecimentos futuros ou o passado, esse tipo de visão tem suas características. Foi o que nós mostramos: olhos abertos, não pode piscar, né? Ele cai, depois ele é levantado por uma força sobrenatural, fica sem respirar, ainda tendo os batimentos cardíacos, e quando sai da visão, sai enfraquecido, sai fraco, às vezes sentindo dores, às vezes adoecido. Então, essas são as características do profeta verdadeiro. Por que nós estamos mencionando isso? Porque a Bíblia diz que no todo o decorrer da história humana haveriam profetas. E o dom profético não cessou. Continuamos a ter o dom profético. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, menciona que a última igreja também deveria de ser reconhecida. As pessoas deveriam reconhecer a última igreja, a igreja verdadeira, como aquela que tem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a igreja verdadeira deveria de ter como uma de suas senhas profeta. Então, ou seja, o dom profético continuaria, não cessaria. Então, nos nossos dias, temos que notar que a igreja verdadeira tem o dom profético. E esse dom tem que ter se manifestado, pelo menos, na vida de uma pessoa. E se manifestou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela pessoa da senhora Ellen Goldwhite. Essa que é a questão. Então nós estamos aqui provando se realmente o que acontecia com ela era bíblico. Sim. Para que ela possa ser colocada ali no rol do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é o dom profético. E ela fez parte. Assim como os outros profetas fizeram parte do dom profético, Ellen White, para a última igreja, ela faz parte do dom profético. É isso. E muitos, o cristão e não cristão, dizem que como que Ellen White caiu em visão era manifestação mediúnica ou mesmo satânica. Agora eu gostaria de perguntar-lhes se Daniel também recebeu uma visão mediúnica ou satânica? Mediúnica ou satânica, porque ele tem as mesmas características de Ellen White. Exatamente. Balão também mostra aqui características semelhantes. Né? Então, antes de falar qualquer coisa, vá até a Bíblia e ela mostrará quem é o verdadeiro profeta. Deus vos abençoe, que vocês possam, juntamente conosco, aceitar o verdadeiro profeta. Nós temos a obrigação de aceitar os homens que Deus envia e que os seus escritos e suas profecias do verdadeiro profeta, né, ou dos verdadeiros profetas, nós possamos nos apegarmos, retermos o que eles nos ensinaram, possamos dar ouvidos e seguir aquilo que Deus determinou para nós. Deus nos abençoe para que possamos sempre e sempre aceitarmos o dom profético verdadeiro e colocá-lo em prática também. É o nosso desejo e nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.